Comissão de Agricultura da Câmara aprovou o projeto de lei que flexibiliza a contratação de empregados eventuais pelos chamados segurados especiais, ou por aqueles que trabalham individualmente ou em regime de economia familiar. Enquadram-se nessa categoria, por exemplo, pequenos produtores rurais, pescadores artesanais e extrativistas vegetais. Eu sou William França e para entender melhor do que trata este projeto, eu converso agora com o deputado Pezzetti, que representa o estado de Santa Catarina pelo MDB e que está em seu primeiro mandato aqui na Câmara. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigado, William. Fico bem satisfeito de estar aqui conversando contigo. Eu que já fui assessor de um parlamentar e já estive no auditório, assessorando o deputado, ajudando ele na entrevista. Agora estou aqui como deputado e para mim é uma grande satisfação. E esse projeto me parece que tem um quê especial, não é isso? Tem sim, porque esse projeto que eu relatei na Comissão de Agricultura e que conseguimos aprovar é de autoria do deputado Peninha, um político muito importante para Santa Catarina, que teve 8 mandatos consecutivos, sendo vice-prefeito, prefeito estadual, federal, e eu o acompanhei na sua trajetória nos últimos 15 anos, 12 deles aqui, na Câmara dos Deputados. E aí, na assessoria, eu também ajudei, coletando informações junto à nossa base, junto aos agricultores, busquei essas informações e entreguei nas mãos do deputado e ele resolveu apresentar o projeto. E aí agora estou eu, como deputado também, relatando esse projeto que a gente em conjunto no ano passado apresentou. Então, no finalzinho do mandato dele, vocês apresentaram essa proposta que agora caiu em suas mãos. E do que trata esse projeto, por favor? É assim, olha, hoje o pequeno produtor rural, ele consegue se aposentar como agricultor, como segurado especial, recebendo um salário mínimo. Mas para isso ele precisa respeitar algumas regras. Por exemplo, não pode contratar mais do que 120 dias ano alguém para ajudar ele no plantio, na colheita, durante a safra. Ele pode contratar, por exemplo, uma pessoa durante 120 dias ou pode contratar 30 pessoas durante 4 dias. Não pode exceder 120. O somatório dessas contratações não pode exceder, no momento, 120. Exato. No ano civil, de janeiro até dezembro. O problema é que isso não está mais atendendo à necessidade do pequeno produtor, por 2 motivos. O primeiro é porque nós estamos com uma dificuldade muito grande no Brasil para a sucessão familiar. Os agricultores estão envelhecendo. E é tão difícil trabalhar na roça. Os meus pais trabalham na roça. Eu me criei no meio de uma lavoura. É difícil trabalhar lá, já não é mais um projeto atrativo para o jovem. Ele vê muito mais benefício se mudando para a cidade, às vezes até num subemprego, vivendo em condições não tão boas, mas as facilidades da cidade são mais atrativas para ele do que continuar no interior. Porque quem mora no interior trabalha desde quando acorda até quando vai dormir. Não tem esse negócio de 8 horas diárias, com intervalo bem especificado para a refeição. É uma luta trabalhosa, viu? É danada essa luta da roça. A jornada é completamente diferente. Então, como os agricultores estão envelhecendo, precisam contratar uma mão de obra para ajudar, às vezes, o agricultor a levar um saco de adubo para a roça, carregar semente, atividades mais pesadas. Então, essa é uma das razões pelas quais o projeto foi apresentado. Que ele transforma de 120 para 240 dias. Ele dobra esse período de contratação. É isso mesmo, no ano civil. E é importante dobrar porque na região onde eu moro se produz muita cebola, por exemplo. Qual é a sua região, senhor? Ituporanga, que é a capital nacional da cebola, fica no Alto Vale do Itajaí, bem na meiuca do estado, lá, bem no centro de Santa Catarina. E nessa região se produz muita cebola, se produz muito tabaco também. São atividades que demandam mão de obra, mas essa mão de obra é sazonal. Precisa bastante mão de obra no plantio e principalmente na colheita. O agricultor ele até conseguiria levar a sua safra toda para o galpão com a mão de obra que tem dentro de casa. O esposo e a esposa, com mais um filho, 2 filhos, às vezes um parente que mora junto, é muito vizinho ali. O problema é que a cebola especificamente precisa ser tirada da roça, levada para o galpão num curto intervalo de tempo. Porque senão vem uma trovoada, vem granizo, o próprio sol, com a cebola exposta acima da terra, acaba com a produção, tira a qualidade da cebola. O produtor então busca mão de obra de fora e joga toda na roça para levar para o galpão então essa cebola. E lá no galpão ele volta com a sua mão de obra familiar a fazer o beneficiamento, fazer o que a gente chama de toalete, cortar o talo, cortar a raiz, deixar ela bem bonitinha para colocar nos ceases e depois nos supermercados. E aí o agricultor coloca
grupos de 15 pessoas, por exemplo, para trabalhar durante 10 dias. 15 vezes 10 é 150, já excede os 120 dias que a legislação determina. Por isso que a gente resolveu ampliar para 240 dias, porque ele continua sendo um pequeno produtor, um agricultor familiar. Então ele precisa ter a condição de se aposentar com aquele mísero salário mínimo, aquele saláriozinho mequetrefe ao final da sua vida. É uma regra da Previdência Social, não é isso? Exatamente. Se ele infringir essa regra, ele perde essa qualidade e ele deixa de receber a aposentadoria, é isso? Isso. Durante aquele ano, quando ele infringir, é como se ele não pudesse contribuir. Ele tem que contribuir separadamente junto ao INSS, pagando as prestações para poder garantir a sua aposentadoria. E aí tem um grande problema, porque o produtor ele paga muito imposto. Toda vez que ele vende a sua safra, é um volume enorme de tributos que ele arrecada e entrega de mão beijada para os municípios, para os estados e para a União. Além disso, se ele tiver que contribuir separadamente para poder lá na frente se aposentar, é uma grande injustiça. A carga tributária para ele fica muito alta. Exatamente. Basta ver municípios que têm vocação agrícola, como se desenvolvem bem. E se desenvolvem porque a tributação sobre produtos agropecuários é muito alta. Então o produtor ele já está pagando bastante imposto. Será que para poder se aposentar, eu repito, com aquele saláriozinho mequetrefe, um salário mínimo só ao final da sua vida, quando as costas já não aguentam mais de tanta dor, será que é justo fazê-lo pagar separadamente ainda o INSS? É por isso que eu ajudei a apresentar esse projeto com o deputado Peninha no ano passado e agora eu tive a satisfação de poder ser relator e a gente conseguiu aprovar por unanimidade na Comissão de Agricultura. E ele agora segue um caminho, não é isso? Ele vai para qual comissão agora? Vai para a Comissão de Seguridade Social e Família, depois ele vai para a Comissão de Finanças e Tributação e termina na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. E aí, passado todo esse caminho, que eu espero seja breve, porque o produtor rural está precisando, esse projeto se encaminha para o Senado Federal e depois para a posterior sanção do presidente. O senhor vai fazer gestões, até porque esse projeto tem um quê especial, o senhor vai fazer gestão junto aos seus colegas, para ele ter uma tramitação célere aqui na casa? Eu estou no meu primeiro mandato, né? Eu estou engatinhando aqui em Brasília ainda. Mas conhece muita gente já, né? Eu já conheço bastante gente pelo período que fui assessor. Então, o rito legislativo, o rito orçamentário, a gente domina de certo modo. E eu vou utilizar essa experiência como assessor parlamentar agora, para me ajudar a fazer andar os projetos de minha autoria, os projetos que eu estou relatando. Muito bem. Deputado Pezzetti, muito obrigado por sua participação aqui no Palavra Aberta e desejo sucesso neste e nos outros projetos, que certamente o senhor deve ter tantas outras pautas aí importantes para o seu estado e para a população, não é isso? Tenho. A cabeça está cheia, está maquinando aqui muita coisa interessante para os nossos, principalmente, produtores rurais. Eu me criei no meio de uma roça, né? Os meus pais ainda trabalham na agricultura. Eu sei como é importante. Os meus pais plantavam fumo, eu me criei numa roça de tabaco e hoje eles plantam cebola, numa propriedade muito pequenininha, do tamanho da Praça dos Três Poderes aqui em Brasília. E com a renda da roça, eles se sustentam, porque com um salário mínimo só que eles têm de aposentadoria cada um, não é suficiente, né? Para comprar uma mudinha de roupa para o neto, para abastecer o carro. Então eles têm que continuar na atividade agrícola. Então, para os produtores rurais, que são o meu foco aqui em Brasília, eu vou trabalhar bastante, tenho muitos projetos aí em mente para a gente poder apresentar. Volte sempre que quiser, a gente está à disposição aqui. Valeu. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. E eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre o projeto de lei 1029 de 2022, este sobre o qual conversamos aqui? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br e também as nossas redes sociais. Para rever esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. E, novamente, muito obrigado por sua atenção.